Como ser discípulo de Jesus? Essa é uma pergunta importante para cada um de nós, haja vista que nós temos um alvo na nossa existência. E o nosso alvo, com certeza, é servir a Cristo. Se nós estamos sobre a face da terra, nascemos com o objetivo, não estamos aqui de passagem apenas, como passageiros apenas, mas com o propósito de Deus na nossa existência. E nós temos que buscar a prática deste propósito. Procurarmos nos assemelhar àquele que nos comprou para dele sermos propriedade. E quando nós entendemos esta mensagem poderosa, irmãos, seremos semelhantes. Nos assemelharemos a Cristo Jesus. Nosso caráter será semelhante ao de Cristo, nossas ações, nossas atitudes, e em todas as coisas o nome santo do Senhor será honrado e será glorificado. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículos 3 até o 6. Esse é o nosso texto base, porém nós vamos passear um pouco na Bíblia no decorrer dessa palavra, para que nós possamos guardar no coração os ensinamentos necessários para que nós possamos servir a Cristo como verdadeiros discípulos. 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6 diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Esta é a orientação de João para as nossas vidas e nós precisamos praticá-la. Se eu afirmo amar a Cristo, eu tenho que viver os seus propósitos, viver a sua palavra, viver os seus mandamentos. Senhor, quero clamar que Tu venhas nos orientar nesta palavra, trazer a revelação da palavra, Senhor, para que nós possamos aprender com Teu Espírito, sejamos ensinados pelo Teu Espírito, para que melhor possamos Te servir como discípulos. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós observamos a Bíblia, vemos que somos orientados a seguir a Jesus. A seguir a Jesus como discípulos. Não apenas alguém que segue sem uma conexão verdadeira, sem um objetivo real, mas seguir a Jesus de fato, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E no decorrer desta palavra, irmãos, eu quero que nós possamos assimilar essa realidade de Cristo para a nossa vida, para que no dia a dia, que é o nosso campo de vida, nós possamos mostrar que somos do Senhor, que andamos com Cristo e que Ele habita em nosso coração. Oh, glórias! Cristo precisa habitar na nossa vida. Somos chamados para sermos templo do Espírito Santo. O Senhor precisa habitar no nosso coração. Amém? Como ser um discípulo de Jesus? Como ser um discípulo de Jesus? A primeira orientação é nascer de novo. Oh, glórias! Aqueles que desejam ser discípulos de Cristo precisam passar pelo novo nascimento. É o nascimento espiritual, é uma renovação de vida, é uma nova oportunidade, uma transformação que ocorre no nosso coração, que ocorre na nossa vida. É uma transformação poderosa que mudará com certeza o rumo completo da nossa existência. João capítulo 3, versículos 5 a 7 diz, que os amados ouçam com atenção: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Oh, glórias! Irmãos, se nós não passarmos pelo novo nascimento, mas o que é o novo nascimento? É muito comum nós ouvirmos falar a respeito do novo nascimento, que é preciso nascer de novo, mas o que implica esse novo nascimento? Nada mais é, irmãos, do que arrependermos dos nossos pecados e crermos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É simples assim. Aqueles que precisam passar pelo novo nascimento, estes têm que entender que é preciso passar pelo arrependimento.
É necessário arrepender-se da sua velha vida, da vida de pecado, das práticas erradas, de todas as práticas que afastam o homem do Senhor. E ainda, crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando nós entendemos esta mensagem, amados, certamente vamos mudar totalmente o nosso conceito com relação a Deus, já que durante a vida de pecado, as pessoas possuem um conceito totalmente equivocado do que é Cristo Jesus, de quem é Cristo, do que Ele fez por nós. Mas a partir do momento que somos conscientizados do pecado, que entendemos a necessidade de profundamente nos entristecermos pelos atos do passado, confessarmos ao Senhor, certamente seremos lavados, seremos purificados, e este, com certeza, é o primeiro passo para ser discípulo de Cristo Jesus. Irmãos, se não houver esse sacrifício na nossa vida, é impossível. As pessoas podem até afirmar por aí, sou discípulo de Cristo, pode colocar um diploma na parede, sou discípulo de Cristo, carregar uma carteirinha, sou discípulo de Cristo. Mas, se não houver, de fato, arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de rota, certamente não é válido, é superficial, não tem valor. Nós precisamos pagar o preço, e o preço é deixarmos o pecado, deixarmos tudo aquilo que afasta o homem de Deus e colocarmos a nossa vida segundo o mover do Todo-Poderoso. Quando nós cremos em Cristo, recebemos dele o seu perdão. Você arrepende-se, confessa os teus pecados, de Cristo recebes o perdão. Isso significa morrer na cruz junto com Cristo. De fato é isso, irmãos. A partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados, que eu os confesso ao Senhor, que eu procuro viver com Cristo, é como se eu estivesse morrendo com Ele na cruz, para que, ressuscitado, tenha uma nova vida. E é isso que o Senhor opera no coração daqueles que desejam ser discípulos. Oh, glórias! Portanto, sem um novo nascimento, impossível que sejamos, de fato, discípulos de Cristo. O segundo aspecto que também é importante, sem ele é impossível sermos discípulos. Nós precisamos crucificar o eu. Crucificar o seu eu. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis. Mais difíceis. Abrir mão dos nossos entendimentos, dos nossos princípios, abrirmos mão daquilo que nós compreendemos como correto, é muito difícil. Mas Jesus afirma, Lucas capítulo 9, versículo 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Qual a recomendação de Cristo? A si mesmo se negue. A quem Cristo falou? Àqueles que desejam segui-lo. Ou seja, aqueles que querem ser discípulos. Precisam, amados, crucificar o seu eu. Meu Deus, como é difícil. É necessário tomar a cruz de Cristo. Isso significa deixar de fazer a nossa própria vontade, de exercitar os nossos desejos egoístas para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. É mortificar a carne, as obras da carne, tudo aquilo que me afasta de Cristo. Nós precisamos colocar na cruz o nosso orgulho. O orgulho não pode dominar a nossa vida. O ódio. Quantas vezes as pessoas estão marcadas pelo ódio? Dentro da igreja, mas cheias de ódio. Se não houver, amados, o abrir mão do ódio, da amargura, meu Deus, é impossível servir a Cristo. A amargura, poucos falam dela, mas é extremamente comum dentro da igreja nesses últimos tempos. As pessoas amarguradas com a vida, amarguradas com a religião, amarguradas com o pastor, amarguradas com o irmão, amarguradas com Deus. É extremamente comum nesses dias dentro da igreja. Mas, se nós não abrirmos mão do ódio, da amargura, certamente não é possível ser discípulo. Outro aspecto, irmãos, a misericórdia de Cristo. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos.
O egoísmo, este não pode predominar de forma alguma. Nós temos que eliminar todo egoísmo. Na verdade, todas as obras da carne, elas precisam morrer na nossa existência. Quando nós observamos aquela lista de pecados relacionados à carne, nós temos que eliminá-las por completo da nossa vida, se assim desejamos ser discípulos de Cristo Jesus. E quando nós decidimos abrir mão do pecado, quando nós crucificamos o nosso eu, aí sim, irmãos, o Senhor habitará no nosso coração e seremos feitos em discípulos do nosso amado. Discípulos do Senhor. Eu sei, queridos, que parece difícil, não é verdade? O tal do eu é extremamente difícil de lidar com ele. É extremamente difícil. Mas é assim mesmo, amados, porque a nossa natureza está corrompida pelo pecado, corrompida pelos males gerados em decorrência do pecado, e o diabo está aí, patrocinando cada dia mais essas situações na vida das pessoas. Eis o porquê que nós não podemos de forma alguma concordar com o nosso eu. Nós temos que trazê-lo cativo aos pés de Cristo, apresentá-lo diante do altar, porque nós somos chamados para sermos novas criaturas, e quem deve habitar em nosso coração, com certeza, é o Todo-Poderoso. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, discípulos de Jesus, temos que crucificar o nosso eu. Você precisa crucificar o seu eu. Nós precisamos, amados, abrir mão de nós mesmos, para que o Senhor domine por completo a nossa existência. O terceiro aspecto na vida daqueles que querem ser discípulos de Cristo, eles precisam ter Deus como prioridade. Deus como prioridade. Lucas capítulo 14, versículo 26. Disse Jesus: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, amados, como Cristo Jesus é bem claro. Ele explicita a palavra para que todos possam compreender. E ele toca exatamente na parte mais difícil, o elo mais difícil, que é o elo do sangue. Haja vista que as pessoas colocam, é comum colocar um filho, endeusar um filho. Ah, meu filho é tudo na minha vida, é minha alegria, é minha felicidade, é isso, é aquilo outro. E geralmente vemos isso nas redes sociais. Meu filho é tudo. Ou o cônjuge, um pai, enfim, vai por aí. Nós temos que entender que nada, ninguém pode tomar o lugar de Deus na nossa existência, o lugar de Cristo na nossa existência. Nós temos, amados, que deixar tudo para trás para seguir a Cristo, para fazer a vontade do Senhor. E Cristo faz-nos esta exigência. Nós temos que observá-la. Nós temos que praticá-la, nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor determina para a nossa vida. Entendamos, amados, que Deus precisa ser prioridade na nossa existência. Quando Cristo faz essa citação, Ele não está dizendo que você deve deixar a casa para trás, deve deixar de amar os familiares. Não, não é nesse aspecto. Você não pode colocá-los em primeiro lugar. É nesse aspecto que Cristo diz: se alguém vem a mim e não aborrece, ou seja, que não coloque em segundo plano a sua família, esses não podem, de forma alguma, ser considerados meus discípulos. Nós precisamos entender essa verdade e viver essa verdade de Cristo a cada instante, a cada minuto da nossa vida. É fácil colocar Deus em primeiro lugar, amados? Não, não é fácil. Não é fácil. Nesses últimos tempos, são tantas as coisas que dominam a vida do homem. São tantas as situações que dominam a vida do homem. Alguns têm seus planos, seus projetos particulares. Eu vou fazer dessa forma, fazer daquela forma. Mas procurou saber qual a vontade de Cristo? Qual a vontade de Deus? Não procurou saber, mas é o projeto dele. Isso é deixar Deus em segundo plano na vida. As pessoas tomam decisões. Eu quero fazer dessa forma, quero fazer daquela forma, mas essas ações estão honrando e estão glorificando o nome santo de Deus? Se não estiverem, é porque estão colocando Deus em segundo plano. Veja, amados, veja como é simples na nossa vida. Veja como é simples. Nós temos pessoas que gostam demais, por exemplo, da Netflix.
vivem em prol de filmes, no mundo ilusório dos filmes. Mas não tem tempo para ler a Bíblia. Mas tem tempo para assistir filmes diariamente. A tal das séries. Tem pessoas que passam horas e horas em cima da televisão, em cima de um celular, assistindo séries. Tiveram 5 minutos para ler a Bíblia, para orar. Às vezes não tiveram. Ou seja, aquilo que não tem valor, que é insignificante, que não leva ninguém para o céu, mas leva para o inferno, tem tomado lugar na vida de muitos amados. E o diabo tem agido de uma forma profunda e dominado o coração das pessoas, roubado o primeiro lugar de Deus. É evidente que isso se aplica em diversas áreas da nossa vida. Aqueles que, por amor ao trabalho, negam a Cristo Jesus. Aqueles que são mentirosos. Quem é o pai da mentira? Satanás. Ou seja, tirou Deus do centro. E vai por aí, amados. Tudo aquilo que você coloca em evidência na tua existência, tudo aquilo que é importante para você, porém, que não honra, que não glorifica o nome santo de Deus, certamente está roubando o lugar do Todo-Poderoso. A tua prioridade certamente não é Deus. João capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Eis aí, amados, a resposta do Senhor para as dificuldades que os seus servos têm sobre a face da terra. É porque nós somos odiados pelo mundo. O que é o mundo? Todo o mundo espiritual, amados, principalmente o mundo espiritual, porque esse reflete na vida das pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. E infelizmente, recebemos em nós as consequências de amar a Cristo acima de todas as coisas. Mas tenhamos certeza que este é o caminho, esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Esta é a vontade. Nós temos que entender, é preciso pagar com a própria vida a presença do Senhor na nossa vida. É preciso pagar com a própria vida, irmãos. Se necessário, deixarmos todas as coisas para trás. Mas o que nós não podemos deixar para trás é Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa existência. Isso mostra que para sermos seus seguidores, devemos também estar preparados para entregarmos a nossa vida em favor do reino de Deus, se for preciso, a nossa própria existência. Assim, queridos, seremos reconhecidos pelo Senhor como discípulos. O Eterno olhará para nós e nos reconhecerá como aqueles que abriram mão de todas as coisas para servi-lo acima de tudo. Amém? Como ser discípulo de Jesus? Primeiro, o discípulo precisa nascer de novo, ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Segundo, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Ele precisa matar o seu eu. A sua vontade pessoal precisa ficar em segundo plano. E ainda, irmãos, o discípulo de Jesus precisa ter Deus como prioridade. É necessário que Deus seja a nossa prioridade em todos os aspectos. E nós temos que continuamente analisar a nossa vida. Nós temos que acostumar a fazermos balanços da nossa própria existência. Vamos ver o que tem de bom. O que é que sobra na nossa existência? Nós temos que conhecer, irmãos, o nosso coração. É difícil, mas temos que conhecer o nosso coração, porque ele tem que refletir a presença do Senhor continuamente. Amém? Quarto aspecto. O discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais. Outra tarefa difícil. Amar a Deus acima dos bens materiais, acima do dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24, disse Jesus: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, como é difícil esta realidade no dia a dia. Como é difícil. Porque necessariamente não se aplica ao dinheiro, mas a todas as coisas que nós fazemos. Aos nossos bens materiais, ao nosso trabalho, às nossas atividades, tudo aquilo que nós temos como forma de sobrevivência sobre a face da terra.
Não é fácil praticar essa verdade de Cristo. Não é fácil, irmãos. Mas nós precisamos entender que a nossa prioridade não é correr atrás dos bens materiais, mas sim da presença de Cristo na nossa vida. E, infelizmente, nós temos visto nesses últimos tempos que, lamentavelmente, as pessoas perderam de vista esta necessidade. Quando você olha para aqueles que se dizem servos de Cristo, mas estão correndo atrás de tudo, corre atrás de tudo na existência, tudo na sua vida, mas não tem disposição para cultuar, não tem disposição para buscar a Deus, não tem disposição para colocar-se diante do Eterno. Isso significa, irmãos, que estão sendo dominados por aquilo que rege este mundo, mas não se deixam dominar por Cristo Jesus. Há quantas pessoas, por exemplo, que colocam o seu trabalho acima de tudo? O trabalho acima de tudo. E o trabalho rouba-lhes o tempo que deveriam dedicar a Cristo. São roubados nisso. Eu não tenho tempo para Cristo porque eu saio de trabalho muito tarde. Porque eu estou cansado. Por isso, por aquilo, não sei o quê. Muitos amados descrevem dezenas e dezenas de pontos que são consequência do seu trabalho, que os impede de vir à casa de Deus e cultuar o Todo-Poderoso. E nós temos que entender, irmãos, se é Deus que nos deu o trabalho, nós temos que honrá-lo também, acima de todas as coisas. O trabalho precisa ser bênção na minha vida, o trabalho precisa ser bênção na vida da gente, mas ele não pode me afastar da presença do Senhor. Ele não pode me afastar da presença de Deus. Eu tenho que entender que é Deus acima dos bens materiais, das minhas necessidades, porque o Senhor, Ele vem e Ele supre as nossas necessidades. E às vezes, amados, vemos que as pessoas dedicam-se demais em conseguir aquilo que este mundo tem a oferecer e esquecem de buscar a Deus com a mesma intensidade. Só que a palavra diz que é Deus que supre as nossas necessidades. É Deus que supre as nossas necessidades. Se nós colocarmos o nosso coração nas mãos do Eterno, confiarmos nele, certamente Ele não nos desamparará. E a palavra afirma que o justo não será desamparado. Glórias! Nós temos que entender essa verdade e vivermos essa realidade na nossa vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. O texto parece difícil, não é verdade? A gente olha assim, isso aqui não se aplica a mim porque eu não corro atrás do dinheiro, eu não quero ficar rico, eu não isso, aquilo, outro. Amados, esse ficar rico entenda como sobreviver sobre a face da terra. Aqueles que querem sobreviver de uma forma confortável sobre a face da terra. Aqueles que se dão completamente ao trabalho. Vivem em função do trabalho, dos recursos financeiros. Essas pessoas estão dentro desse contexto e certamente estão distantes do Senhor. E como ser discípulo de Cristo? Como podem ser discípulo de Cristo? Quando a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é porque esses amados têm no dinheiro, têm nos bens materiais o seu amparo. Eles esquecem do Senhor. E é difícil deixar o dinheiro em segundo plano, abrir mão do dinheiro para cultuar verdadeiramente o Todo-Poderoso. Mas o Senhor quer discípulos que não estejam envolvidos com este mundo, discípulos que não estejam amarrados a este mundo, discípulos que podem andar, fazer a vontade dEle, cultuá-lo com todas as forças do seu ser. É isso que Deus quer. Nós, como discípulos de Cristo, não podemos amar de forma alguma os bens materiais, o dinheiro, não podemos colocá-los em primeiro lugar. O quinto aspecto, como ser discípulo de Cristo? Nós precisamos dar frutos. O discípulo de Cristo precisa dar fruto. Glórias! João capítulo 12, versículos 24 e 25. Disse Jesus: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Queridos,
Cristo estava falando o seguinte: quando alguém planta um caroço, um grão de trigo, se este grão de trigo não morrer, ele não frutifica. Mas o que significa isto? Para que um caroço seja útil, para que uma semente, um grão seja útil na plantação, ele precisa deixar de ser grão. Quando você planta o grão, ele vai germinar. A partir desse momento, ele deixa de ser o grão. E ele vai frutificar. É exatamente esse o exemplo que Cristo está dizendo. Mas é preciso morrer para que produza. Para que produza. E se o grão enterrado, se não morrer, ele continuará sendo grão, ou seja, não produzirá, não será útil, não será útil. Nós, amados, como discípulos de Cristo, nós temos que entender que é necessário morrermos. Morrermos para a nossa própria vontade, morrermos para os nossos desejos, para aquilo que sonhamos, para os nossos planos, a fim de a vontade do Eterno se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Se nós não colocarmos assim, certamente não vamos conseguir servir a Cristo, fazer a vontade do Senhor, irmãos. Amados, somente aqueles que morrem para os seus interesses, para os seus desejos, esses estão prontos para serem usados por Deus, para dar muitos frutos, para frutificar. Mas, se nós temos os mais diversos planos, e esses planos não estão associados com a vontade do Senhor, como vamos frutificar? Como seremos úteis? Como seremos discípulos? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23 diz que os frutos do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. O discípulo de Cristo Jesus precisa ter sua vida marcada pelo amor. O amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo. Essa é a realidade. A alegria. Como é difícil possuirmos alegria nesses últimos tempos. Mas essa alegria, irmãos, não é aquela gerada talvez por um filme de humor, por exemplo, por uma comédia. Não, essa alegria é aquela que nos é dada pelo Espírito de Deus. É algo que está na nossa essência. Não é externo, é de dentro para fora. Não é aquilo que nós vemos que nos alegra, mas é a presença de Deus que gera alegria no nosso coração. E mesmo que tudo vá muito mal por aí, seremos felizes com Cristo Jesus. Da mesma forma, a paz não é a situação que gera paz em nosso coração, mas essa paz, ela vem de Deus, ela sai, ela derrama de nós, dada-nos pelo Espírito Santo do Senhor. A paciência, glórias a Deus, também é um fruto. Nós temos que buscar a paciência e só o Espírito Santo pode fazer que ela exista na nossa vida. A amabilidade, temos que amar o próximo, temos que ter prazer na vida do próximo, alegria com o próximo, sermos amáveis, cuidarmos, zelarmos. Essa realidade só é possível quando Cristo habita no nosso coração. A bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo que faz que seja uma realidade na nossa vida. Se nós, porventura, não temos estas qualidades, esses frutos na nossa existência, como vamos servir a Cristo verdadeiramente? Como seremos discípulos do Senhor? Como vamos servir ao Todo-Poderoso? Nós temos que apresentar a nossa vida ao Senhor e falar para Ele: Deus, restaura-me ao estado original, aos dias lá do primeiro homem, o homem sem pecado. E é esse estado que o Senhor quer que nós vivamos, uma vida santa, uma vida justa, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E esta verdade só o Senhor pode fazer na nossa vida. A nossa parte é oferecer o nosso coração para o Mestre, dedicar a Ele a nossa existência e tudo quanto nós temos, e Ele virá e moverá poderosamente na nossa vida. Amém? Como ser discípulo de Cristo Jesus? Você já parou, já pensou sobre isto? Será que somos de fato discípulos de Cristo? Como ser discípulos de Cristo? Se você não passou pelo novo nascimento, se não és uma nova criatura, se as coisas desse mundo te dominam, certamente você não faz parte do quadro de discípulos de Cristo. 2. O discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Ele necessita mortificar a sua carne, deixar
a sua vontade pessoal em segundo plano, para que só o Senhor seja o centro da nossa vida. Isso quer dizer, irmãos, que não existe, por exemplo, sentimentos do mal que o crente pode usar como se fosse do bem. Algumas pessoas dizem por aí, eu tenho inveja branca. Inveja branca é a inveja do diabo pintada de branca. Só isso. Não tem inveja branca. Inveja é inveja. Aí o cara vai, pega a inveja do diabo, dá uma mão de tinta, ela fica inveja branca. Leva o camarada para o inferno da mesma forma, já visto que inveja é inveja. Eu tenho ódio, mas não é um ódio, é só um ódiozinho. Não existe ódiozinho, ódio é ódio. E vai por aí. Eu não sou egoísta, só que eu não divido o que é meu com ninguém. Foi eu que batalhei, foi eu que suei, foi eu que consegui, não divido com ninguém. É por aí, amados. E nós temos visto isso de uma forma muito comum dentro das igrejas. O orgulho. Eu tenho orgulho de ser crente. Eu tenho orgulho de conhecer Jesus. Eu tenho orgulho disso, orgulho daquilo. E nesses últimos tempos, vemos principalmente nas redes sociais, as pessoas cheias de orgulho por fazer alguma coisa para o Senhor. Não são discípulos de Cristo. O orgulho não tem como você aplicar a Deus. Orgulho é orgulho e ponto final. Terceiro, o discípulo de Jesus precisa ter Deus como prioridade. Qual a tua prioridade? Para muitos a prioridade é a cura, para outros a prioridade é a riqueza, para outros a prioridade... Vai por aí. Qual a tua prioridade? Quarto, o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais, acima do dinheiro. Esta é uma tarefa difícil. É muito comum nós vermos as pessoas colocarem nos seus veículos propriedade de Deus. Não é? Já viram? Propriedade de Deus. Outros que são um pouco mais afoitos, foi Deus que me deu. Se é propriedade de Deus, eu entendo que eu posso usufruir, porque eu sou filho de Deus. E se é de Deus, mas se eu abrir a porta do carro do camarada, ele não vai concordar com isso. Nós temos que entender, amados, que o nosso amor é para com o Senhor. Só que nós não podemos viver também essa vida hipócrita. A hipocrisia não faz parte. Se é de Deus e ponto final. Nós temos que entender, Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos bens, acima do nosso dinheiro, acima daquilo que nós temos. O que nós temos, de fato, é do Senhor. Mas nós temos que viver para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Quinto, o discípulo de Jesus precisa dar frutos. Precisa dar frutos. Quais são os frutos, amados? Como é que você frutifica? Como é que nós temos frutificado? Será que aquilo que fazemos evidencia a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração? Será que as pessoas, aqueles que estão próximos a nós, talvez no trabalho, no meio da sociedade, até próprio dentro da igreja, será que as pessoas conseguem enxergar o Espírito Santo de Deus em nós? O que falamos, como agimos, nossas atitudes, será que conseguem enxergar Jesus em nós? Eu não posso de forma alguma dar pistas que Cristo Jesus não está na minha vida. É exatamente o contrário. Eu tenho que deixar todas as pistas visíveis. Como se fosse um letreiro de neon, bem grande, visível à distância. Eu sou de Cristo, morada de Cristo. As pessoas precisam reconhecer que eu sou do Senhor ao visualizar a minha vida de longe. Amém? E quando convivemos, elas precisam ser dominadas pela presença do Senhor, envolvidas pela presença de Deus. E eu preciso ser fonte de bênção na vida dessa pessoa. Esta é a realidade daqueles que querem ser discípulos de Cristo Jesus. Precisam viver dessa forma. Talvez não seja tão fácil. Mas nós precisamos compreender que é o Espírito Santo de Deus que trabalha o nosso coração. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá condições. Isto não é algo nosso, mas é Deus que faz acontecer na nossa vida, é o mover do Espírito. Mas eu preciso dar lugar para o Espírito agir na minha existência. A partir desse momento, o Espírito vem, Ele capacita-nos a viver a vontade do Eterno. E seguir a Cristo deixa de ser fardo, como é na vida de muitas pessoas,
e passa a ser motivo de alegria e de satisfação, porque essas foram feitas em discípulos. Oh, glórias! Em discípulos de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender essa mensagem. E que possamos no dia a dia refletirmos, fazermos um balanço das nossas atitudes. E vamos ver se Cristo realmente domina ou não a nossa vida. Amém? Vamos orar então? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas guardar essa palavra no nosso coração, meu Deus, para que nós possamos entendê-la, Pai. E no dia a dia vivermos como discípulos, de fato, discípulos Teus, ó Deus. Em todas as coisas mostrando que fomos transformados, restaurados, para vivermos exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, crie em nós um coração segundo a Tua vontade. Move na vida desses que estão ouvindo a palavra, Senhor. Esses que hão de ouvi-la posteriormente através da internet. Que sejam também tocados pelo Teu santo e bendito Espírito. Senhor, venha mover na nossa vida. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem 928.